Fala pessoal, aqui é Bruno Faé e o tema desse vídeo é meio ambiente. O que a Bíblia diz sobre isso? A gente sabe que com o aumento da população mundial, aumenta também o consumo de alimentos, por exemplo, e isso força a produção em larga escala, tanto nas plantações quanto dos rebanhos. E isso é necessário para baratear os custos da produção, para que as pessoas tenham acesso a esses produtos de uma maneira mais fácil. Só que a consequência disso é a degradação do meio ambiente. A gente pode ver também que há um consumo excessivo, muitas vezes exagerado, de alguns produtos. A gente vê a quantidade de roupa e de sapato, por exemplo, que a gente tem, que é produzido através de insumos do meio ambiente, que a gente não usa com tanta frequência assim. Ou então, por exemplo, o desperdício de alimentos que existe no mundo, que é muito grande e que vai forçando um aumento de produção cada vez mais. A gente vê também a chamada obsolescência programada dos produtos que a gente tem hoje. Parece que eles são feitos já para quebrar depois de um determinado tempo, para a gente ter que comprar outros novos. Além da criação de necessidades que existe hoje, a propaganda estimulando a gente a comprar alguma coisa como se a gente precisasse realmente daquilo, vai forçando o consumo cada vez mais. E aí esse aumento da produção, ele vai produzindo desmatamento, diminuição da biodiversidade, maior consumo de água, maior consumo de defensivos químicos, o que gera no final a poluição do ar, do solo, da água. A gente vê que por causa da atividade industrial há uma emissão cada vez maior de monóxido de carbono, causado pela queima de combustíveis fósseis, além da contaminação também da água, tanto dos rios quanto daquela água subterrânea. Então há uma preocupação mundial cada vez maior com o meio ambiente, porque nós dependemos dele para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida. Será que existe essa preocupação também na Bíblia, com o cuidado pelo meio ambiente? É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, se você gostou do tema, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! Eu já falei em outros vídeos que a criação ela também foi corrompida pelo pecado e sofreu as consequências do pecado humano. A gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e Romanos, capítulo 8, versículo 22. E certamente uma das consequências desse pecado é a sua degradação, é a poluição dos rios, é a poluição da água, do ar, do solo. Então tudo isso é resultado do pecado. A degradação do ambiente, do meio ambiente, certamente é resultado do pecado produzido pelo ser humano. Agora a Bíblia deixa claro que o mundo, a terra onde nós vivemos, ela pertence a Deus. Então lá em Salmos 24, versículo 1 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se esse mundo pertence a Deus, significa que nós não temos o direito de fazer com o planeta aquilo que bem entendemos. Ou seja, nós estamos na casa de outra pessoa. Biblicamente falando, a gente utiliza um conceito chamado mordomia. Ou seja, nós estamos aqui cuidando ou usufruindo ou administrando os bens de outra pessoa. E quando você cuida do bem de outra pessoa, você não pode fazer o que bem entender. Você tem que fazer o que agrada o dono daquele bem que você administra. Essa ideia ela é reforçada, por exemplo, no Salmo 50, versículos 10 e 11, em que diz: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Então o que acontece é que Deus fez o mundo, e ele continua sendo dono, só que ele colocou um ser humano aqui para usufruir e para administrar a natureza, o meio ambiente que ele criou. Isso está muito claro lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus nos colocou aqui para dominar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, e esse dominar certamente significa utilizar também esses animais para o nosso benefício, para suprir as nossas necessidades. Mas como será que isso tem que acontecer? E aí é interessante a gente ver lá na lei de Moisés que existia uma regra sobre como utilizar o solo, a administração, o cuidado ali com o solo, aonde eles cultivavam os alimentos que precisavam para sobreviver.
Lá em Levítico, capítulo 25, versículos 3 e 4, está escrito assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Nós sabemos, a ciência sabe, que a utilização constante, intensa do solo para a agricultura, com o tempo ela vai causando a perda de matéria orgânica do solo. Isso vai causando uma infertilidade no solo. Há uma pesquisa feita pela Embrapa que diz que cerca de 30% do solo do mundo já está degradado. O correto seria que esse solo ele tivesse um tempo de descanso, sem nenhuma plantação, para que a matéria orgânica novamente fosse sendo depositada ali e ele se tornasse fértil novamente. É isso que a lei, desde a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, já dá essa orientação ao povo de Israel, é a sabedoria de Deus, mostrando para o povo de Israel ali o cuidado que ele deveria ter com o solo que ele utilizava para a agricultura. Agora isso não acontece hoje, essa sabedoria de Deus ela não é aplicada. Então o que é feito para poder manter a fertilidade do solo? São aplicados diversos tipos de sais minerais no solo para poder fazer a correção do solo e adubo também, né? Colocado adubo ali, e muitas vezes é um adubo químico para poder gerar fertilidade no solo. Só que isso vai causando uma acumulação de sais minerais ali, vai produzindo aumentando a salinização do solo, o que acaba no final tornando o solo improdutivo e infértil. Também é muito interessante outro texto no Antigo Testamento que mostra o cuidado de Deus para com os animais e como Deus não gosta de ver o sofrimento dos animais. Está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 10, em que diz assim: o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Ou seja, nós podemos entender aqui de que, de alguma maneira, os animais têm uma dignidade inerente diante de Deus. E Deus não se agrada quando há um sofrimento na vida desses animais. Ou seja, quando nós vemos pessoas que maltratam os animais, às vezes a gente vê absurdos, pessoas que têm prazer em machucar, em causar sofrimento, em torturar animais. Isso também é um alerta para aqueles que têm pets aí, que tem cachorro, que tem gato ou qualquer outro tipo de animal, que não cuida bem do seu animal, que não dá para ele uma qualidade de vida adequada, que deixa ele num ambiente insalubre, ou então que maltrata realmente, que bate no seu animal, que causa dor no seu animal, vai o alerta aí do texto bíblico. Deus não se agrada disso. É um alerta também para os criadores de animais para fins comerciais, para o abate, para o consumo da carne. Muitas vezes esses animais são criados em locais de confinamento onde eles vivem totalmente amontoados, por exemplo, sem ventilação. Vemos também situações sanitárias precárias, animais vivendo em meia sujeira, em meia fezes, ou então frigoríficos, né? Ou então criadores que promovem um abate doloroso, né? Uma morte dolorosa, sem tentar minimizar o sofrimento daquele animal no momento da sua morte. E também temos que ter uma atenção com relação àqueles animais que são utilizados em pesquisas científicas, né? Em pesquisas de laboratório, aquelas cobaias que são utilizadas para pesquisar e testar medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza. Infelizmente, muitas vezes esses animais são submetidos a verdadeiras torturas, mutilações, sofrimento extremo. É preciso também refletir seriamente sobre isso, se compensa, né? Até que ponto compensa o sofrimento causado a esses animais pelo benefício que o ser humano vai ter. Mas aí alguém pode perguntar, afinal, então quer dizer que nós seres humanos precisamos ser vegetarianos? Olha, não necessariamente. Os animais, eles foram dados por Deus para o ser humano como alimento, apesar de que nós vemos cada vez mais pesquisas mostrando que o ser humano não necessita de carne para sobreviver. E nós temos vários grupos hoje que não consomem carne, seja por fins de saúde, seja por questões éticas, por exemplo, e há grupos aí sociais que não consomem nada que é derivado de animal, e nem alguns evitam até mesmo cosméticos e medicamentos. Eu penso que o importante
é nós tentarmos ao máximo, primeiro, evitar o sofrimento dos animais no nosso dia a dia. É a gente também ter um consumo consciente, né? Não desperdiçando, não consumindo mais do que a gente precisa para não forçar um aumento da produção. Nós podemos também tentar consumir de empresas e só comprar de empresas que promovem uma produção sustentável, uma produção que respeita ao máximo possível os animais. Porque se nós formos criar uma regra de que nós não podemos comer carne porque ela causa algum sofrimento ou a morte ao animal, então a gente também vai ter que evitar utilizar diversos tipos de medicamento e de procedimentos médicos que utilizaram os animais no momento da pesquisa. Então nós vemos pela Bíblia que a preocupação pelo meio ambiente é uma marca do justo. Tem que ser uma marca do cristão, porque o meio ambiente pertence a Deus e nós não temos o direito de degradá-lo e também não temos o direito de causar sofrimento aos animais, porque os animais eles não são nossos, os animais são de Deus. Deus nos deu para suprir as nossas necessidades. E nós precisamos fazer isso com todo o respeito e com o máximo de cuidado possível. Quando nós vamos na casa de uma pessoa, a gente não utiliza as coisas daquela pessoa de qualquer maneira. A gente não destrói, a gente recebe aquilo que nos é oferecido com muita gratidão e cuida com muito cuidado como uma forma de honrar. Então nós honramos a Deus através da nossa vida, quando nós nos preocupamos e quando nós buscamos cuidar do meio ambiente que Deus nos deu. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e deixe seu like se você gostou para ajudar no canal. Inscreva-se, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Ou então aqueles que não promovem, a gente vê que por causa da produção industrial há uma emissão cada vez. A gente vê que por causa ela com o tempo vai causando perda de a utilização constante e intensa do solo, ela vai utilizando. Há uma pesquisa feita pela Embrapa que cerca de 30 Agora, muitas vezes isso não acontece hoje, as pessoas hoje nem não seguem. Ou seja, nós podemos entender aqui de que a gente vê que por causa das pesquisas comerciais também, né, as famosas